Ano Bíblico 2022. Hoje, 7 de janeiro. Gênesis, capítulo 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: Ouça-nos, Senhor. O Senhor é príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efrom, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo, aceite-o, para que eu possa sepultar a minha mulher. Efrom respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. Gênesis capítulo 24. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha mãe, na terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento.
mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos. E disse, venha, bendito do Senhor, por que fica aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram-lhe palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão, então fale. E ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo o que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo, você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo.
mas irá à família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da minha família, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte, se uma moça vier tirar água, e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro. E ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca com um cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? E ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços e curvei-me em adoração ao Senhor. Disse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor e nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até ao chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Também deu presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem pela manhã, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem, e assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Bir-lai-roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu
com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis capítulo 25. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice e em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Bir-Lai-Roi. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Domar, Massá, Haddad, Temar, Getur, Nafis e Quedemar. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, e seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que me está acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó.
Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos juntos nessa caminhada, neste ano bíblico, meditando na palavra do Senhor. Ore comigo, bondoso Deus. Dê-nos um dia muito abençoado na presença do Senhor. Abençoe esse teu servo, essa tua serva, que tem buscado conhecer a tua palavra, meditando nela de dia e de noite, se alimentando cada dia um pouco mais do pão da vida, que é Jesus. Em teu nome, amém, Senhor.